Boa tarde, meninos, tudo bem? Beleza? Vamos lá, né? Na última aula nós falamos sobre empirismo, né? E racionalismo. O que é esse conteúdo? Após a formação do conhecimento, após a formação da ciência, né, enquanto conhecimento, o homem ele buscou entender de onde vem a sabedoria, de onde vem o conhecimento. E criou formas para se estabelecer esse conhecimento. Então surge lá a filosofia patrística, né, que começa a estudar um pouco da relação do homem com Deus, mas sempre pondo a fé acima da razão. O tempo vai passando, surge a escolástica, que é o berço do conhecimento, o berço da ciência, né, na filosofia escolástica, onde alguns homens começam a entender que fé e razão andam juntas. E aí evolui, que nós vamos ver depois, que é o Renascimento, que ele é tão importante que ele está na história, assim como na filosofia, que é um modo de pensar, um modo de entender, onde o homem já é, a razão sobrepõe-se um pouco à fé. E aí, a partir desse conhecimento, eles começam a entender algumas ideias e alguns métodos para se chegar ao conhecimento, para se chegar ao entendimento de algo. E aí nós falamos um pouco do empirismo e do racionalismo, e agora vamos falar do dogmatismo e do ceticismo. Por quê? Porque são ideias opositoras uma da outra, né? Um tem uma concepção de conhecimento, de ideia do saber, e outro tem outra. Então vamos falar um pouquinho sobre elas, né? Dogmatismo, o que o dogmatismo prega? É a possibilidade de conhecer a verdade, a confiança nesse conhecimento e a submissão a essa verdade sem questionar. É aprender aquilo que te foi dito, mas não querer saber o porquê daquilo que você está aprendendo. Pronto, é uma verdade absoluta e ali se dá. O ceticismo, ele contesta a possibilidade de conhecimento da verdade. Ele está sempre contestando se isso é aquilo mesmo por forma de avaliações, né? Então, o ceticista ele contesta o tempo todo a questão do conhecimento. Dogmatismo é um termo usado pela filosofia e pela religião. Dogmatismo é toda doutrina que afirma a capacidade do homem de atingir a verdade absoluta e indiscutível. Por isso, a Igreja Católica tinha Deus como um dogma, ou seja, uma verdade absoluta e indiscutível, tá? Na religião corresponde ao conjunto de dogmas e na filosofia é o pensamento contrário à corrente do ceticismo, que contesta a possibilidade de conhecimento total da verdade. Então a verdade, a verdade do conhecimento, a verdade sobre o que sabemos, ela sempre há no ceticismo uma contestação, mas sempre há um porquê a mais, que então a verdade não é absoluta. No dogma não, a verdade absoluta é aquilo ali e não se questiona. Então, é uma espécie de fundamentalismo intelectual, onde expressa verdades que não são sujeitas a revisão ou crítica. Deus criou o mundo, ponto. Assim como o realismo, o dogmatismo é a atitude natural do homem face ao mundo, onde a percepção de um objeto o leva a crer na existência do mesmo, sem dúvida, né? Então você percebe que existe algo e aquilo ali existe, pronto, não precisa duvidar por que aquele objeto existe. Já o dogmatismo ele corresponde à atitude de todo aquele que crê que o homem tem meios para atingir a verdade, não se confrontando com a dúvida e não problematizando o conhecimento, né? Então, no dogmatismo, ele não questiona, ele não quer entender, ele não vai problematizar porque você aprendeu isso. Então, a gente aprende que Deus criou o mundo e não quer e pronto. Você não vai querer entender por que Deus criou, se foi mesmo Deus que criou, né? Então ele tem uma verdade absoluta e ela é imutável, inquestionável. O dogmatismo filosófico pode ser entendido como a possibilidade de conhecer a verdade, a confiança nesse conhecimento e a submissão a essa verdade sem questionar, né? No século XVIII, o dogmatismo racionalista, aí já não era o filosófico, ele prega a confiança na razão a fim de se chegar às verdades. E em crítica à razão, o filósofo Immanuel Kant faz a oposição entre o criticismo, o dogmatismo e o empirismo, que se diferencia por reduzir o conhecimento
à simples experiência. Então, ele não coloca o conhecimento como algo, não se, né, essas ideias, o dogmatismo, o empirismo e o criticismo, ele só critica o conhecimento, né? É como a simples assim, eu aprendo aquilo porque por meio da experiência da ciência eu vou aprender isso. Então, para ele, o dogmatismo é toda a atitude de conhecimento. Então, dogma para Kant, lá no iluminismo, porque o Kant é o criador do iluminismo, é a atitude de conhecer, né? Mas sem questionar. Ainda continua com o preceito do questionar, não questionar. O ceticismo, que é a oposição ao dogmatismo, é a doutrina do constante questionamento. O termo fundador, o termo ceticismo é de origem grega e significa exame. Seu fundador foi Pirro, no século IV a.C., pintor nascido no Peloponeso. Não deixou nenhum escrito filosófico sobre o assunto, mas desenvolveu um grande interesse por filosofia que o levou a fundar uma escola filosófica que garantiu sua reputação entre os contemporâneos. Então, Pirro, ele questionava a verdade absoluta, ele queria entender por que aquela verdade, como surgiu aquela verdade. O ceticismo é isto. Como corrente doutrinária, o ceticismo argumenta que não é possível afirmar sobre a verdade absoluta de nada, é preciso estar em constante questionamento, sobretudo em relação aos fenômenos metafísicos, religiosos e dogmáticos. Então ele viveu num período em que o miticismo, a religião era muito forte, muito dominadora. Pirro, ele questiona isso no ceticismo através do que a verdade absoluta ela tem ostentação. Existe um questionamento sobre isso. Qual é essa verdade absoluta? Por que ela não pode ser questionada? Por exemplo, você tinha que servir a igreja, senão você não ia para o céu. Isso era uma verdade absoluta, então eles questionavam muito isso. A passagem para o céu, se você ia viver no paraíso, essas coisas que por séculos permeou a ideia e a doutrina da igreja. Com o passar do tempo, o ceticismo se dividiu em duas linhas filosóficas, o filosófico e o científico. O ceticismo filosófico é exatamente esse que começa com a escola de Pirro e que se expandiu pela chamada Nova Academia, que ampliou as perspectivas teóricas refutando verdades absolutas e mentiras. É muito comum na Idade Média, na Idade Antiga, né, quando a Igreja Católica ela tem um domínio muito grande do conhecimento por toda a sociedade, por toda a humanidade, principalmente naquela região da Europa, por toda a sociedade, né? Então, seus seguidores alegavam a impossibilidade de alcançar o total conhecimento e adotaram métodos empíricos para afirmar seus conhecimentos. Assim, o ceticismo filosófico se dedicou a examinar criticamente o conhecimento e a percepção sobre a verdade. O ceticismo científico tem naturalmente ligação com o filosófico, que é a base de tudo. Porém, eles não são idênticos. Muitos dos praticantes do ceticismo científico não concordam com as proposições da corrente filosófica. A corrente científica é a contemporânea. As pessoas que se identificam como céticas são aquelas que apresentam uma posição crítica, geralmente baseando-se no pensamento crítico e nos métodos científicos para constatar a validade das coisas. Assim, ganha muita importância a evidência, né? Perdão, que aqui tampou, a evidência empírica, né? Ou seja, a evidência de fazer, de experimentar, que o empirismo ele se baseia no experimento, né? O ceticismo e o dogmatismo são dois opostos de uma mesma moeda, enquanto que o ceticismo é uma filosofia que tem como fundamento o fato de não acreditar em absolutamente nada do que é mostrado, buscando sempre por novas respostas partindo do pressuposto de que não existe nenhuma verdade absoluta. O dogmatismo é fundamentado em cima da capacidade do homem de conseguir essa verdade absoluta que os céticos não desconhecem, ou seja, não acreditam na ideia do outro. Ele está ligado a expressas verdades que não precisam de nenhuma revisão ou crítica para que possa vir a ser entendida. Então, é isso aí, gente. Dogmatismo e ceticismo são ideias de concepções de conhecimento diferentes uma da outra, né? Que vai ter, onde o dogma é a verdade absoluta sem questionamento. O ceticismo, né, os céticos, é essa verdade sempre em constante questionamento. Então, eles são ideias opositoras, beleza?
Essa é uma ideia de teoria de conhecimento que depois vem se evoluindo, aí nós vamos chegar aos dias de hoje numa outra concepção. Mas isso aí foram as primeiras ideias de conhecimento e de princípio de buscar o conhecimento que existiu lá na Idade Média, onde é uma constante mudança, uma constante atitude de mudança no sentido de tentar entender o mundo, tentar entender o surgimento do mundo, de tentar entender a sociedade, né? E aí tem-se esses princípios de ideias. Espero que vocês tenham gostado, dei um pequeno resumo sobre a aula. Copiem, façam suas atividades, não deixe acumulá-las. Vamos participar das aulas, que é importante. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.